Como as mulheres têm conseguido cada vez mais protagonismo no contexto de dados? O que mudou e o que ainda precisa mudar? Quais os principais desafios das mulheres em dados e AI e como superá-los? Acompanhe isso e muito mais nesse episódio imperdível do Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Data Circle Podcast com Alex. E aí, Alex, tudo bem? Tudo ótimo, de novo super animada para esse podcast. Eu também tô, um assunto muito especial hoje e convidadas mais especiais ainda, Natália Petiti. Apresente-se, Nath, por favor. Primeiro, eu agradeço o convite, pessoal, muito legal estar aqui com vocês. Me chamo Natália, né, como você comentou, tenho 32 anos e hoje eu trabalho na Heineken na área de Data Analytics, tenho um time de cientistas de dados. E daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. A gente apresenta a Monique primeiro. Boa, Como a Nath já puxou, Monique Femme. Prazer, Monique, ter você aqui. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, conhecendo também a Nath, assim, pessoalmente, né? A gente acaba vendo ali nos LinkedIns da vida. Mas eu sou Monique Femme, eu sou head da comunidade Data Hackers, uma das maiores comunidades de Data Science e AI Machine Learning do país. E estou muito feliz e animada para estar aqui com vocês hoje. Muito bom. E hoje, como eu já antecipei, é um assunto extremamente relevante, extremamente importante. Temos 3 mulheres aqui e eu de penetra para falar sobre mulheres em dados. Acho que é um assunto extremamente atual, inclusive, também. E ansioso para conversar sobre. Boa, então vamos lá, não tem que ter vergonha aí para falar tudo desse assunto. Começando um pouco, a gente estamos falando de mulheres em dados. São 2 ambientes que acho que tem comunhão aqui interessante, do que as mulheres podem trazer no ambiente de dados e o que o ambiente de dados podem trazer pelas mulheres em termos de carreira profissional. Começando com você, Nath, me conta um pouco como você percebeu um pouco seu posicionamento como mulher nessa área muito específica de data science aqui, por exemplo, na Heineken. Como você sente um pouco que ser uma mulher pode ser uma força, talvez, nesse mundo lá na Heineken, por exemplo? Boa, bacana, Alex. Acho que esse é um assunto com muitas camadas, né? Camadas é uma palavra que está na moda, mas realmente não deixa de ser, né? Acho que a mulher na tecnologia ou a mulher no mercado de trabalho, acho que é uma discussão que tem muitas possibilidades de vieses para a gente debater. Mas a minha experiência particular tem sido muito positiva, porque acho que eu vim de um mercado, né, de energia, trabalhei quase 10 anos em diversas áreas, então já passei por uma área financeira, uma área de projetos de infraestrutura, projetos de desenvolvimento de novos negócios, uma frente de marketing, uma frente de logística. Então, eu acho que todo esse conhecimento de business foi muito interessante para eu conseguir fazer essa migração para dados, justamente porque eu entendi que era um mundo ideal de 2 coisas que eu gostava muito. Eu gostava muito de discutir estratégia e eu também gosto muito de analisar os dados e esse grande quebra-cabeça que trabalhar com projetos de data science, por exemplo, né? Acho que colocar em prática o que os dados conseguem gerar de valor, o que a gente consegue descobrir ali de misterioso que tem, né? Que não necessariamente a gente consegue visualizar sem a ajuda de uma metodologia mais apropriada, né? De uma mineração ali, de um exercício bacana para conseguir identificar e gerar cada vez mais valor, cada vez mais entregas para um negócio, né? Então, a minha experiência ela foi muito gradual, assim, eu acho que eu tive experiências importantes do ponto de vista de entender como funciona uma grande empresa, entender as suas necessidades, as suas dores. E aí, acho que foi, para mim, uma migração muito leve, muito positiva, porque eu já estava inserida num mercado que eu já tinha um certo conforto, já entendia um pouco mais de como funcionava. E aí, eu entrei num momento específico para ajudar a conduzir, a construir uma área de dados. Então, eu fui aprendendo junto, né? Para mim foi muito positivo, porque eu tinha essa carta branca de ir aprendendo enquanto ia construindo.
né? Então, a minha experiência foi muito positiva e eu vejo muito valor, sou muito grata por ter entrado numa área como essa, porque me deu a possibilidade de entrar num mundo que não tem fim, né? Assim, o mundo do dado, o mundo da tecnologia, acho que é um mundo que é difícil até dizer que alguém é extremamente fluente, porque ninguém é fluente, a verdade é essa, assim. Tá todo mundo aprendendo, porque cada minuto acontece alguma descoberta, alguma coisa nova, alguma nova tecnologia, algum novo desdobramento, né? Então, eu acho que esse mundo me atrai muito por causa disso, né? Desse eterno aprendizado. Então, acho que essa foi um pouco da minha experiência na entrada nesse setor. E tem sido muito positiva, mas eu também sei como é difícil da gente conseguir mobilizar e trazer mais mulheres, né? Eu acho que tem um cenário muito para trás, assim, de como que a gente consegue instigar mais mulheres e mais diversidade como um todo. Eu acho que a diversidade ela é muito positiva, a gente sabe, né? Tem muitos já estudos mostrando como a diversidade ela é importante para a gente conseguir a inovação, né? Então, eu acho que vivências diferentes, experiências diferentes são importantes para a gente conseguir buscar exatamente essa frente de novidades, de inovação, de disrupção. E eu sei que a gente tem um longo caminho pela frente, mas pelo menos a minha jornada foi muito positiva mesmo, foi muito prazerosa. E eu sei que ainda tem muita coisa pela frente. Acho interessante que você falou justamente de uma migração, porque eu acho que mesmo o trabalho agora que a gente conhece na área de dados, os data scientists, data engineers, talvez uma profissão que não existava tanto 10 anos atrás. Então, é também uma indústria que está se criando. E acho que é justamente talvez um universo onde tem justamente espaço para as mulheres, onde talvez tem menos bias que outras tipologias de trabalho, onde era talvez muito mais masculino em termos de representatividade dentro. E que essa área, como está se criando, está sempre mudando, as expertises estão sempre evoluindo. Acho que é justamente uma área onde é talvez um pouco mais fácil para mulheres entrar e se sentir confortável, talvez, como você falou, um pouco dessa foi positivo. Bom, claramente vem com alguns desafios, como sempre, que talvez não são ligados à área de dados, mas que são ligados ao trabalho mesmo, quanto pode ser um pouco mais desafiador para algumas de poder evoluir no mundo do trabalho mesmo. Mas achei interessante esse ponto. Acho que justamente uma área que abre muitas mais as portas para as mulheres. Talvez, Monique, justamente sobre isso, porque você está liderando mesmo uma comunidade disso. Você pode compartilhar seu ponto de vista sobre isso? Claro, com certeza. E acho que um ponto também interessante, né? Até na própria comunidade onde eu estou hoje, que é o Data Hackers, a gente tem uma pesquisa que se chama State of Data. A gente já organiza ela há mais de 4 anos. A gente vai agora para os dados de 2024. E um dado que a gente tem até mesmo sobre esse quesito focado à diversidade é que nós, mulheres, representamos menos de 1/4 dentro da área de dados. Em cargo de liderança, a gente vai para 18%. Então, a gente vê um grande avanço que a gente também tem e o grande oportunidades que temos dentro da área de dados. E ainda assim, quando a gente pega a população em outras indústrias, ainda assim, eu ainda costumo dizer que a área de tecnologia ainda é uma bolha, né? Em que a gente está se reformulando e que a gente está andando com o passar do tempo. E a minha entrada dentro da área de tecnologia, para mim, foi diferente do que grande maioria das pessoas acabam tendo essa percepção de mais ou menos mulheres. Porque quando eu fui fazer minha transição de carreira, lá atrás, quando meu filho tinha aí 9 meses de idade, eu tinha ele, né? Tenho, né? Mas ele tinha 9 meses de idade, a gente morava junto e eu só tinha a possibilidade de querer fazer uma transição de carreira. E eu acabei entrando na área de tecnologia por acaso. Porém, eu vim da área varejista, no que a gente chama de chão de loja, né? Onde a maioria das pessoas são mulheres. Então, quando eu entrei na área de tecnologia, fiz minha faculdade, fui trabalhar em uma empresa voltada à infraestrutura, eu ainda demorei um pouco para entender que existia um problema enraizado dentro da área de tecnologia, porque é muito inconsciente muitas das vezes. Acho que não só para nós, mulheres, mas principalmente para os homens também, que acabam vivendo aquela normalidade muitas das vezes. E
por uma questão relacionada a eu querer entender um pouco mais desse ecossistema, eu comecei a conhecer as próprias comunidades de tecnologia. Depois de um tempo, acabei liderando uma comunidade super famosa para mulheres aqui em São Paulo. E aí, nesse processo, eu fui entendendo essas lacunas que existiam dentro da área de dados e essas conversas que, vamos dizer assim, há uns 7 anos atrás, a gente não tinha. Então, os primeiros eventos de tecnologia que eu organizei lá atrás tinham uma questão de a gente ter, sei lá, um auditório com 350 pessoas, a gente tinha 2, 3, 4 mulheres, né? Hoje eu já vejo uma evolução que a gente fala mais abertamente sobre isso, mas é como você disse, né? Ainda tem várias camadas a serem acessadas, porque não é simplesmente só dar o espaço, né? Acho que existe uma questão também de visibilidade que se tem que dar, não só de mulheres, mas também em outros quesitos e grupos de diversidade também. Então, a minha evolução foi mais ou menos através disso. E hoje, eu estando na comunidade Data Hackers, é muito engraçado, porque algumas pessoas me perguntam, assim, até pelo meu histórico passado, por que eu não estou numa comunidade feminina? Mas eu acho que também é uma percepção de nós, como mulheres, de entender qual que é o meu impacto nos lugares onde eu quero estar e o quanto isso pode movimentar toda uma cadeia dentro da área de dados. E são pequenos passos que a gente vem dando nos últimos anos, mas que também a gente vai evoluindo, né? Também é legal ter essa mistura, né, de não só comunidades femininas e comunidades masculinas, vamos dizer assim, fica o clube do Bolinha, clube da Luluzinha, tipo, comunidade como um todo, e a mulher ter representatividade dentro de uma comunidade que não seja só para mulheres, que seja para todo mundo. Mas acho que só uma contribuição, acho que nós, como seres humanos, para nos organizarmos em sociedade, a partir do momento que temos várias pessoas, né? E as comunidades surgem por necessidades, muitas das vezes que precisam ser atendidas. Eu acho que é importante, sim, ter esses grupos, porque foram eles que, teoricamente, moveram ali, dentro de um determinado momento, essa pressão para que a gente pudesse falar mais sobre isso. Mas também existe um segundo ponto, é que esses grupos, eles precisam ter um contato com outros grupos. Exato. Até para que a gente olhe a questão da diversidade numa camada mais diversa mesmo. E não grupos de pessoas. Não cada grupo só exato, olhando dentro de si, né? Dentro algo inter. Tem que ter essa troca, né? Senão não tem diversidade. Então, acho que é importante a gente ressaltar isso também. Sobretudo se não fica só grupos para falar, mas é difícil de ter ações relacionadas a isso, porque as ações, vocês precisam do outro lado para refletir e construir com vocês. Então, acho que é importante justamente essas comunidades para ter também um safe zone, um lugar onde você pode falar tudo o que você quer falar sem ter a pressão externa, o medo do olho externo sobre como você se sente nesse mundo do trabalho, dos dados, depende um pouco do assunto. Então, é importante se sentir que tem pessoas que vão ouvir vocês e onde você pode falar sem risco de julgamento, mas também, justamente, se a gente quer tomar ações que vão ter, de verdade, um impacto, vai ter que fazer isso em construção, juntando justamente essas comunidades entre elas. Eu acho que um comentário que o Vitor fez, né, que faz todo sentido, que é a representatividade. Isso está cada vez mais comprovada a importância de uma pessoa conseguir se enxergar em outras pessoas para ter esse senso de pertencimento, senso de inclusão, né? Então, acho que esse papel de ter mais mulheres, por exemplo, né, como uma pequena parte do que a gente fala de diversidade, também é importante para mostrar que outras mulheres são bem-vindas, né? Que elas não são estranhos no ninho, né? Digamos assim. Então, é um papel cada vez mais importante a gente inserir mais mulheres para trazê-las, né, numa corrente ali de motivação, de interesse, de capacitação, enfim. Que aí vira um exemplo, né? Você pode se espelhar na outra pessoa e às vezes uma pessoa, por exemplo, como vocês, que estão inseridas na área de dados, sendo destaque naquilo que vocês estão fazendo, vocês servem de inspiração para várias outras pessoas que talvez estejam escutando aqui o podcast, e você nem vai saber disso. E aí lá na frente a pessoa vai talvez encontrar com você, eu escutei um podcast uma vez que você falou uma frase específica e me inspirou bastante, hoje eu estou fazendo isso, isso e isso. E isso é muito legal, para dar essa visão de que é possível, essa visão de que eu posso fazer também.
E pegando um ponto quanto a isso também, nós, mulheres, durante muito tempo, até por conta desses movimentos que surgiram nos últimos anos, a gente falou muito sobre a questão do empoderamento. Só que a gente também viu, e eu falo porque eu passei por isso por experiência própria, até liderando comunidades lá atrás, porque a gente também não sabia muito como a gente movimentava esses movimentos. Então, as mulheres foram se reunindo, a gente foi descobrindo juntas, e a gente também entendeu que houve um momento que a gente trocou a palavra empoderamento pela palavra protagonismo. E eu vejo que isso foi necessário porque perdemos muitas delas no meio do caminho, porque empoderar é você dar poder. E você dar poder a essas mulheres é você preparar elas para ambientes, principalmente dentro de empresas, organizações, ou até mesmo no convívio social, em que essas mulheres possam também ter uma postura sobre determinadas situações. Então, eu já ouvi, assim, relatos que a gente acabava trocando em grupos e reuniões que essas mulheres participavam e acontecia situações em que elas se sentiam coagidas, não sabiam como lidar. Então, e que eram silenciadas muitas das vezes. E não está diferente. Né? Acho que ainda a gente tem, se a gente representa hoje, dentro da área de dados, menos de 1/4, né? Uma vez que nós mulheres somos mais da metade da população brasileira, isso significa que tem muita coisa acontecendo que a gente ainda não sabe. Né? Mas a gente tem esses grupos que foram ao longo tempo acontecendo. Então, eu vejo que essa questão do empoderamento, ela precisa existir ainda. Porém, a gente precisa preparar essas mulheres para que elas também consigam se posicionar dentro dessas frentes, para que mais mulheres possam formar mais mulheres e essa camada de inspiração, ela acabe se tornando de uma maneira mais evolutiva, sabe? É a minha percepção sobre. Eu concordo 100% sobre isso, que eu mesmo hoje estou começando a sentir muito mais esse peso de ter que representar mesmo, sabe, as mulheres. Tipo, lá na Artefact, agora tenho um papel de liderança aqui na Artefact globalmente e localmente também. E sempre quando eu fiz minha carreira, sempre só pensei, bom, vou evoluir pensando em mim, sabe? Bom, e agora estou chegando numa posição où eu sei que cada coisa que vou fazer vai ter muitas meninas lá na Artefact e atrás disso que vão olhar e que vão talvez tentar mimicar ou... Então, o peso da responsabilidade, né? E agora tenho que... Nunca pensei nisso até talvez um ano atrás e agora estou muito fazendo um cuidado mesmo do que... Qual é a imagem que quero refletir para me assegurar que vou dar confiança para as futuras meninas que têm espaço para elas crescer, ficar, por favor, fiquem um pouco. Já, você conseguiu entrar, esse bacana, agora tem que ficar e agora tem que evoluir. E então, acho que também um peso que talvez alguns homens não têm no trabalho mesmo deles, quando eles começam a evoluir, justamente que eles estão representando talvez uma minoridade, que estão olhando você com grandes olhos, que você quer continuar a só dar inspiração e não... Sabe, não sei como falar isso em português, mas deixar as pessoas um pouco decepcionadas, tá? Então, é uma pressão a mais só tenho que entregar um trabalho bom, mas além disso, tenho que fazer isso cuidando que vou continuar a inspirar outras meninas. É sério. Até porque, quando você atinge essa camada, as pessoas querem saber como que você chegou lá, né? Foi difícil. Porque a gente vê que ao longo das gerações também... Os problemas se repetem também, né? E a gente que está entrando nesse primeiro passo, muitas das vezes entrando na área de tecnologia, a gente precisa receber esse acolhimento, né? E é numa camada muito evolutiva mesmo, até mesmo biológica entre nós homens e mulheres. A gente tem percepções que são diferentes. E tá tudo bem ser diferente. A gente precisa dessa diferença para que a gente possa se complementar, né? A gente estava falando aqui sobre a questão dos grupos, né? Isso precisa acontecer. Mas é essa questão desse peso, dessa responsabilidade, porque aí você fala, gente, estão me perguntando, e aí? Eu me posiciono, eu não me posiciono? Porque isso tem um impacto significativo na vida daquela pessoa também. Mas eu achei interessante que esse comentário, Alex, eu me identifiquei muito também, principalmente porque... Eu estou em constante autoavaliação sobre qual que é o meu equilíbrio entre, ok, eu tenho
posição que eu preciso executar uma certa, né, um trabalho com uma cautela, eu preciso manter uma referência, mas eu também quero demonstrar que a gente tem a possibilidade de ser ao contrário, a gente pode continuar sendo da forma como a gente é. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito piadista, eu gosto muito de bom humor no meu dia a dia e tal, e às vezes eu falo, ai meu Deus, mas eu preciso, né, manter uma certa camada de formalidade, de seriedade para conseguir, né, ajudar na formação de outras pessoas. Aí eu penso de novo, não, mas será que isso não vai prejudicar a impressão de que as pessoas têm de que para conseguir chegar lá você precisa mudar para ser aceito? Né? Então é uma batalha interna que eu tento entender qual que é o equilíbrio, né? Qual que é o ponto médio ali em que eu consigo passar a mensagem, mas sem também mudar a pessoa, a minha essência, né? Enfim, acho que é bacana ter esse tipo de discussão com vocês também. Porque eu fico também me refletindo sobre isso, porque a gente está numa sociedade em que a gente vê que até mesmo as próximas gerações, eu observo muito meu filho que tem 10 anos, né? O que ele vai representar dentro da sociedade, né? Como ele vai tratar a namorada dele, ou se foi a escolha dele ter uma namorada, né? Mas a gente está perdendo a nossa identidade, né? E aí imagine nós, como ser humano, numa sociedade provida por tecnologia que nos move todos os dias, né? A gente tem a discussão, né? Se a Skynet vem. Mas a gente está perdendo a nossa identidade como pessoa. E aí, quando a gente vai para essa camada, que a gente está aqui conversando sobre essas mulheres, né? Porque o ambiente também molda a gente, sim, né? E a forma como a gente perde, né? Eu até publiquei esses dias lá na minha rede social que agora virou um hype, né? Dizer que a mulher também está numa camada que a gente está perdendo a nossa feminilidade para a gente poder se masculinizar. Existe um problema quanto a isso, sabemos. São várias camadas ainda que precisam ser acessadas, mas existe todo um contexto social que não é só com nós, mulheres, que acaba acontecendo. Então, é difícil, até para mim, pensar hoje em dia, assim, qual que é o próximo passo, né? Não é simplesmente estou numa posição hoje de liderança, numa posição que eu tenho uma influência, querendo ou não, sobre outras pessoas, mas são várias camadas que precisam ainda ser acessadas, são várias formas que precisam serem discutidas, né? E a gente ainda não está falando muito sobre. Porque se a gente tem um núcleo que ainda somos, para alguns, a minoria, né? Significa que a gente tem poucas pessoas falando e poucas pessoas falando na sua profundidade sobre isso, né? E aí a gente corre aqui o podcast inteiro para poder falar sobre isso, né? Ainda bem que temos espaços, temos canais, né? Abertos a isso, Exato. a gente vai aproveitando. E assim, sobre esse ponto de masculinizar, feminilizar, o que é masculinizar nessa situação, né? Tem várias mulheres que estão em posições de poder, que servem como exemplo, igual a gente comentou aqui mais cedo, e não necessariamente elas são masculinizadas porque elas estão na posição de poder. Elas são femininas e estão exercendo uma posição de poder. E nada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas separadas que não precisam ser misturadas ali. Porque tá numa posição de poder, ela precisa ser masculinizada, ou ficar atrelando dois conceitos que são totalmente separados, na minha visão, pelo menos. Acho que é bom que a sua visão é acima hoje, tá? Mas acho que há alguns anos atrás ainda era difícil de ser demais, sabe, feminina no trabalho mesmo, como você, a roupa que você vai vestir, a quantidade de maquiagem que você vai colocar, como você arruma seu cabelo. Enfin, já no exterior tinha tudo um código, era difícil mesmo, se você era demais feminina, as pessoas tomam você em sério, sabe, que vão pensar, ela é só linda, vai, fica no lado, tá? Então, acho que é bom que agora, talvez essa nova geração está considerando que não precisa mais disso, porque acho que na época da minha mãe, eu me lembro minha mãe, ela era muito, tipo, não era tão feminina no trabalho, justamente para que as pessoas podem ouvir ela e que as ações sejam tomadas de maneira séria. Acho que hoje, sim, acho que estamos numa geração justamente cada vez mais aceitável de ser você, hein? E eu acredito muito que tem muito valor justamente a trazer pouco seu próprio estilo de management aqui,
que tem bom lado nos dois lados, que seja homem e feminina. E acho que justamente uma empresa que vai ter um sucesso, uma empresa onde tem uma combinação dos dois. Então, eu não acho que deve ser tudo feminino numa empresa, como não acho que deve ser tudo masculino, como qualquer. Acho que é justamente a heterogeneidade, você fala assim? Isso. Que traz muito valor. Tá? E acho que, por exemplo, mesmo na Artefact, um exemplo que sempre vou me lembrar, quando a gente fez uma análise sobre a personalidade do time, o que a gente descobriu é que todo mundo era totalmente diferente, e que o único ponto em comum que a gente tinha é curiosidade. E acho que isso que é importante, tá? É justamente cada um vai trazer seu estilo e tem que se complementar. E acho que justamente as meninas têm que justamente aceitar justamente a criatividade que a gente tem. E talvez é justamente essa questão que estamos muito mais abertas para compartilhar sentimentos e ouvir mesmo as pessoas, tá? Acho que tem muitas coisas muito positivas que a gente aprende dos dois lados. Eu acho que um ponto que eu queria acrescentar falando sobre, né, as características diferentes de gestão, de forma de trabalho, uma dos conceitos que eu tenho mais estudado e tentado aprofundar é a importância da gestão da mudança organizacional, quando a gente trabalha, né, com projetos que são, de fato, de inovação, independente do que for, né? E a gente sabe que toda inovação tem como pré-requisito a mudança. Né? E a mudança é dificílimo para todo mundo, dói, mudança já incomoda a palavra, né? Então, olha a importância da gente olhar também num aspecto psicológico, né? Como que é a mudança para a cabeça das pessoas? Como que a gente pode tentar entender por que ela é tão difícil e tentar ir numa camada de facilitar justamente naquilo que dói, que faz com que seja difícil, que faz com que as coisas não prosperem, justamente porque às vezes a gente vai até uma camada de construção, mas nada adianta se eu construir um projeto super bacana, um produto super revolucionário, se ele for engavetado, porque ninguém estava disposto, ou poucas pessoas estavam dispostas, ali poucos eram os entusiastas para entrar numa vibe de mudança, né? Então, eu acho que olha a importância de talvez um olhar que pode ser considerado um pouco mais feminino, de olhar a mente, né, a psicologia por trás, né? Então, acho que todos acabam tendo um espaço quando a gente tem uma área tão multidisciplinar quanto é a tecnologia e a área de dados. E acho que um ponto, assim, no contexto de sociedade, né, que a gente vive essa discussão dessa... será que a mulher está se masculinizando, perdendo sua feminilidade? Tem um ponto também que, ao longo dessa história, assim, a gente passou por várias situações que a gente precisou se provar. Né? Então, quando houveram lá as guerras econômicas em que as mulheres tiveram que ir para os postos de trabalho, porque senão não movimentava uma economia, e ao longo do tempo a gente foi enraizando as crenças, foi enraizando todo esse contexto social que a gente leva até hoje nos dias atuais. Mas tem uma coisa que quebra a crença, que são os resultados. Então, nós, como mulheres também, entregamos muitos resultados, né? Além de outros vieses que surgiram ao longo dessa sociedade e que a gente também conseguiu ter boas construções. E ainda assim, a gente vive em uma sociedade que preza por resultados ao longo do tempo. E aí, como você entrega o resultado, difere muito como esses grupos se comportam, sejam femininos, masculinos, outros grupos subrepresentados hoje dentro da área de dados, dentro da área de tecnologia. Eu acho que a formação também das comunidades dentro desse tempo, principalmente dentro da área de dados, fez com que a gente conseguisse ter outros resultados dentro dessa camada, que aí a gente começou a olhar para esses grupos, acho que isso aqui pode dar certo. E um outro ponto também é que nós, como seres humanos, temos essa necessidade, muitas das vezes, de ser aceitos e amados. Né? Sem dúvida. E eu lembro quando eu fiz essa transição dentro da área de tecnologia, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Mas há tempos atrás, eu chegar numa reunião, numa camada mais feminina, né, por uma equipe, por um time mais operacional, eu era o patinho feio ali, né? Você se sente até incomodada, né? É isso. Tocada. Exato. E aí, depois disso, você começa a ver que você acaba sendo ainda pequenas pessoas contra isso.
E aí você quer ser aceito pro grupo. Então, acho que é uma coisa que acontece de maneira inconsciente, muitas das vezes, né? Então, eu acho que essa percepção de que a mulher, ela tem consciência, que ela tá numa vibe mais masculina, acho que é uma questão inconsciente. Acho que todo mundo carrega uma história, né? E isso justifica a forma como a gente entrega os nossos resultados e como a gente se expressa no mundo. Então, a gente vai dentro dessa camada olhando, e se a gente não tiver essas discussões, esse papo aqui que a gente está tendo aqui hoje, a gente não tem essa percepção, muitas das vezes, do que está acontecendo ao nosso todo. E uma coisa que eu sempre falo, nós, mulheres, principalmente, a gente tem que ser muito boa de analisar o ambiente. De analisar onde a gente está entrando, de saber com quem a gente está falando e minimamente saber quem são as pessoas com quem a gente pode contar, né? Então, eu olho para essa ótica, assim, hoje, olhando para essa questão que você mencionou, né, sobre esses vieses, né? E aí as pessoas falam sobre isso como fosse algo muito simples de se resolver, e não é. A gente tá falando de indivíduos, né? Exato. E assim, puxando um pouco o tema para a área de dados. A área de dados, ela é uma área... Você fala área de dados, parece que é uma coisa, né? Mas é uma imensidão que está ali, talvez em todos os setores da economia, todos os tipos de empresa pode ter uma relação com a área de dados. E isso é um privilégio para a gente, que a gente consegue ter contato com diferentes setores, com diferentes áreas e com diferentes mentalidades, diferentes pessoas também. Algumas áreas são um pouco mais abertas à inovação, já estão mais evoluídas nesse sentido de diversidade, de inclusão, etc. E outras áreas ainda são um pouco mais fechadas. Aí, para exemplificar um pouco, sei lá, talvez umas áreas, alguns setores da economia mais tradicionais ali, sei lá, uma mineradora, por exemplo, que é tradicionalmente muito composta por homens, na maioria homens, talvez trabalhar com dados relacionados a setores mais tradicionais seja ainda mais complexo no sentido de ter representatividade feminina dentro desse grupo do que em outras áreas, talvez um pouco mais diversas, etc. No início, Nath, você comentou que você trabalhou no setor de energia, hoje você trabalha na CPG, né, numa cervejaria. Você percebe alguma diferença entre os setores? E aí, Monique e Alex também, que tiveram contato com outros setores, se vocês quiserem colocar a opinião de vocês, essa diferença entre áreas. Esse ponto que você trouxe, concordo, acho que depende muito da... Quão analógico, talvez, era o setor e quão masculinizado ele era, né? Então, a gente enxerga, inclusive, dentro da empresa, né? Em muitos momentos, a empresa ela também tem uma certa estratificação. Então, uma área de finanças, um pouco mais equilibrada, uma área de marketing, até tem mais mulheres, por onde passei, é um padrão. Chão de fábrica já é um pouco diferente, por mais que na Heineken a gente enxergue uma movimentação muito grande, a gente tem representatividade, a gente tem metas realistas e numéricas em relação a mulheres em posição de liderança, mulheres em diversas outras posições dentro da empresa, mas até mesmo dentro de um único grupo a gente enxerga, né, essa diferença da balança, né? Acho que como que a gente faz por meio dos dados para ajudar a trazer um pouco mais de insights em relação a isso, né? Acho que aqueles estudos falando de produtividade, falando que diversidade ajuda na produtividade, isso também é uma forma da gente, que nem a Monique falou, né? A gente é movido a resultado. Então, é uma forma da gente juntar o útil ao agradável e mostrar que, mesmo nos cenários mais distintos, é importante a gente ter essa diversidade de pensamento, de vivência, de experiência, né? E a gente pode achar que uma área operacional talvez não seja tão necessário, muito pelo contrário, porque é na área operacional em que as coisas acontecem. É dali que surgem as oportunidades. Então, acho que a gente, como área de dados, também precisa estar próximo da onde as coisas acontecem, para estar próximo da realidade, dos problemas, das dores, e conseguir identificar onde que a gente consegue atuar de uma forma relevante e significativa, né? Então, nosso papel de dados, como ele não é o fim, né? A gente atua, é um meio para atingir outros objetivos. Eu entendo que não só a nossa área ter mais mulheres, é importante também que as áreas em que a gente serve também esteja populada com o maior nível possível de equilíbrio ali, de diversidade, justamente porque é onde a gente consegue captar pensamentos diferentes, captar formas de enxergar o todo, enxergar os diferentes processos, né? As diferentes cadeias de valor que a gente tem dentro de uma companhia. Então, eu vejo como talvez uma forma de
as mulheres nos dados ajudam a trazer mais referência para outras mulheres, né? Principalmente em posições de liderança. Eu acho que a gente acaba atuando também como uma referência para outras oportunidades, né? Não só dentro da área de dados, né? A partir do momento que a gente é uma janela, uma exposição para outras pessoas, outros perfis de áreas, de departamentos, enfim. Eu vejo que hoje a área de dados, comparando a outras indústrias, muitas das vezes, acaba sendo uma vitrine, até mesmo para a gente ter esse tipo de discussão. Então, que não é, acho que, um problema da indústria. Existe um problema da nossa sociedade, ao longo da história, que estipulou alguns viés que a gente carrega até hoje, de gerações e gerações e gerações. É o mesmo que acontece dentro da área de tecnologia, dentro da área de infraestrutura, dentro da área de dados, dentro do audiovisual, né? Então, recentemente fiz uma capacitação voltada ao audiovisual e a gente vê que a gente não tem produção de mulheres, né? De diretores, porque é um mercado ainda masculinizado. E outras indústrias também vão para essa frente e a gente tem vários debates e várias discussões. Eu vejo que, apesar da gente ainda identificar esses gaps de que ainda a mulher dentro da área de dados ainda é um número pequeno comparado à nossa população, principalmente Brasil, onde somos mais da metade, traz também uma oportunidade para a gente olhar para outras indústrias. Porque muitas empresas no mercado, vocês que atuam com isso, né, e muitos clientes, talvez como Heineken e outras indústrias que existem no mercado, vê que muitos setores focados na área de dados surgiram nos últimos 5 anos, nos últimos 7 anos. Tem empresa que está montando agora seu próprio time de dados da noite para o dia, ainda mais a gente falando sobre inteligência artificial. Então, esse movimento dentro da área de dados faz com que a gente leve isso para outras indústrias. E levando isso para outras indústrias, a gente começa a ver que não é só na área de dados, né? A gente começa a ver que existem áreas, setores que também têm os seus problemas. E acho que por isso que estamos discutindo sobre isso hoje, né? Eu concordo super, que de verdade, como a área de dados é algo novo, que está se criando, talvez justamente uma área onde é muito mais fácil de tentar de ir contra um pouco esse bias desde o início. Tipo, tem muitas menos barreiras de entradas que pode ter em alguma indústria, algum sector tradicional, e justamente pode servir de vitrina. E acho que é talvez uma das únicas áreas que já mesmo pensou um pouco esse bias. Acho que talvez vocês ouviram desse conceito de responsible AI, e de unbiased AI, onde a gente viu que mesmo quando estávamos construindo nossos modelos de predição da demanda, ou o que vai ser uma imagem X de uma pessoa que trabalha como secretária, o que você vai sair do modelo, que tinha muito bias nos modelos. E já as pessoas que trabalham nessa área estão trabalhando a qual vai ser a técnica para tirar o bias nesses modelos e me assegurar que todos os novos produtos que a gente vai construir, que vai sair da tecnologia, que vai sair da inteligência artificial, vai lutar contra esse bias que a gente, como você falou, levou geração a geração após... Até porque a tecnologia, seja a inteligência artificial ou a computação quântica que vai vir aí logo mais, né? A gente já discute, potencializa um problema de contexto de sociedade que já existe, né? No audiovisual, a gente comenta muito sobre a questão do uso da voz e da imagem, que, independente se existe a tecnologia ou não, em sociedade, a nível Brasil, por exemplo, a gente ainda não discute sobre o quanto a voz, principalmente daquele locutor ou das pessoas, ou até mesmo nós que produzimos conteúdo, a cultura no Brasil, né, é muito discutida, né? Você não ganha dinheiro com isso, né? É o que a gente sempre falou ao longo da história. E aí, quando a gente traz a tecnologia e a gente vê esses vieses até mesmo do algoritmo, a gente só reverbera um problema gigantesco de sociedade que a gente está tentando resolver com uma tecnologia ou até mesmo com a inteligência artificial, que vai além dessas camadas, né? Talvez a melhor solução para diminuir os vieses em modelos seria justamente arrumar os dados, arrumar a sociedade, fazer com que a gente tivesse menos vieses no nosso dia a dia, porque ela só vai replicar aquilo que a gente produz, né? Os nossos pensamentos, as nossas percepções. Então, a gente sabe que não é tão simples assim, pelo menos eu acho que já é uma conquista entender que
está havendo um movimento para retirar esses vieses, né? Eu acho que é importante ter esse tipo de debate também para mostrar quão problemático é a gente ter todos esses possíveis, né, algoritmos, possíveis modelos que apenas reproduzem esses vieses, esses preconceitos da sociedade e mostra como a gente tem uma jornada pela frente, não só, né, pensando na inteligência artificial, mas como humanos também aqui, na nossa inteligência humana, para né, conseguir chegar nesse mesmo patamar que a gente quer chegar no modelo. Né? Acho que a gente poderia ter o mesmo nível de preocupação, de frustração, de revolta que a gente tem quando um modelo é enviesado, do que quando a gente tem uma entrevista de emprego em que, né, a gente sabe de experiências, né, enfim, de algum tipo de viés que acontece quando você entrevista ou quando você é entrevistado e faz parte de algum tipo de grupo de minorias, mas que a gente sabe que não é minoria, né? Então... Eu só tenho uma sensação, assim, porque parece que a gente avança na tecnologia, com a inteligência artificial, com os modelos e tudo mais, mas sempre tem a sensação que a gente está retrocedendo como ser humano, né? E aí fica cada vez mais difícil a gente, né? Porque nunca sobra tempo, né? E essas camadas que a gente falou no início aqui não dá para acessar mais as camadas. A gente sabe que vocês, principalmente, que estão dentro de projetos com empresas e tudo mais, o que a gente vê ainda no mercado ainda é a ponta do iceberg quando a gente fala sobre a usabilidade daquilo. E a gente também não tem uma regulamentação hoje dentro do Brasil, né? Então, fica difícil, né? A gente caminhar ali. São passos lentos, né? Se a gente for pensar, ainda tem muita coisa para ser... Assim, o bom é que a gente já tem um nível de consciência maior, pelo menos, do que a gente tinha antes, no sentido da necessidade de olhar para esse tema, né? Acho que há alguns anos atrás olhava-se menos para esse tipo de tema do que olha-se hoje, e tomara que essa tendência continue e cada vez mais isso tenha um peso maior na tomada de decisão, no desenvolvimento, na evolução da tecnologia como um todo. Acho que essas tecnologias de GenAI mesmo ajudaram a mostrar ainda mais justamente tudo esse bias que existava, que a gente não estava mesmo ciente. E quando você quer fazer uma imagem ou fazer um texto, que você dá um prompt, que você parece totalmente neutro, esse prompt, de repente, sai algo totalmente bias. E acho que só mostrar de maneira um pouco mais tangível, que não é só uma percepção minha, é algo nos dados do mundo que chegaram a fazer esse output. Então, claramente, tem algo errado no meio do caminho, tá? E então, acho que deu uma luz sobre esse assunto. Eu posso contar um caso que aconteceu recentemente? Tem um grande amigo meu, Gabriel, um beijo para você. Ele fez um livro, né? E a construção desse livro é pautada em inteligência artificial. Ele utilizou inteligência artificial generativa e ele conta como foi o processo desse contexto, dessa construção desse livro que ele fez, olhando para responder alguns vieses que veio de um experimento. Inclusive, eu participei junto com um grupo de pessoas desse primeiro experimento que gerou, teoricamente, o livro. E durante o processo dos prompts que foram perguntados, teve um momento específico que ele falou assim, me dê... eu não lembro qual que foi o critério, mas ele falou assim, me dê o nome de 10 pessoas para incluir aqui. E aí, de repente, ele contando, veio o nome de 10 pessoas e todas essas pessoas eram homens. E aí ele falou assim, não, mas eu gostaria que também fossem mulheres. E aí ele deu o critério de 10 pessoas, mas agora 10 pessoas só mulheres. E aí ele se gerou esse questionamento de, até mesmo porque estamos trabalhando ali com prompts e AI generativo, da onde vêm esses dados, de que a máquina também não consegue pensar, de que quando você pede uma referência, seja 10, seja 15 ou seja 3, dela poder também mesclar entre homens e mulheres, né? E aí você se pergunta, será mesmo que é a forma como a gente pergunta, muitas das vezes, né, para a máquina? Ou será que esses modelos, teoricamente, estão enviesados num ponto de que se torna normal para a gente, né? E a gente acredita naquilo. E eu vejo também, olhando para a geração do meu filho, que vai utilizar esses modelos, seja o ChatGPT ou seja qualquer outra ferramenta que vai existir até onde ele for utilizar, como a gente também está retroalimentando também um contexto de geração que está se iniciando
agora, né? Entre os 18 e 24 anos e estão entrando no mercado de trabalho. Então, é um contexto muito a fundo a se discutir, né? Acho que entrar nessa discussão de GenAI que cada vez mais você vai ter que desenvolver seu senso crítico para poder justamente ajudar a máquina a ir até o ideal que você considera justo para você, para a sua empresa, pela sociedade. Tá? Então, acho que justamente nós, mulheres que trabalhamos nesse mundo de dados, dia, talvez, a gente temos poder de ação que pode ter impacto além do nosso ambiente e justamente lhe ajudar a trabalhar cada vez mais, a desafiar pouco o que vai sair dos modelos de dados, se assegurar que a gente não está replicando esses barreiras que a gente quer lutar mesmo, e mesmo, de novo, comunicar, dar visibilidade pelas outras áreas que dá para ser resolvido, porque a gente conseguiu fazer uma diferença, é acessível, e dá para ser replicado fora do nosso ambiente. Tá? Eu penso Enquanto você estava comentando, Monique, nossa, eu já pensei, cara, provavelmente eram 10 nomes, além de masculinos, eram nomes ocidentais. Né? Não tinha algum nome, né, comum na Arábia Saudita? Provavelmente não, né? Então, imagina o desafio que é agora a gente adequar o artificial, pensando que a gente nem tem noção ainda do quão profundo e quais são todas as raízes que alimentam esses vieses, né? Então, eu começo a pensar que talvez seja mais interessante mudar primeiro a sociedade, depois mudar o artificial. Porque, beleza, pode ser que a gente consiga conquistar um espaço de gênero, mas ainda vai ter muita coisa faltando, né? Ainda vai ter muito viés de séculos de uma sociedade, né, focada no homem branco, no homem hétero, e enfim, né? Acho que tudo isso que a gente sabe que tem sido muito discutido. Então, é uma jornada que também vejo como algo que tem que ser tratado com muita cautela, né? Que não se chegue num patamar e fale, não, acho que aqui tá bom, porque algumas minorias já foram tratadas, né? Qual que é o ponto de inflexão ali? Acho que, né, não sei se isso vai chegar a algum momento, mas é importante que a gente tenha essa percepção de que é algo contínuo. E como a tecnologia tem avançado no ponto de vista de hoje já ser capaz de gerar conteúdo, que até pouco tempo não era tão capaz assim, com o advento do chat GPT, LLMs e Generative AI como um todo, como esses modelos eles carregam todos esses vieses da sociedade e eles vão começar a gerar mais conteúdo do que o próprio ser humano, daqui a pouco o modelo futuro ele vai ser treinado com conteúdo inclusive gerado por outras inteligências artificiais carregadas de vieses. Então, se a gente não tiver agora, né, nesse momento agora de construção da tecnologia, da evolução da Generative AI, por exemplo, esse cuidado de fazer essa curadoria no ponto de vista de ética, diversidade e todos esses temas que a gente falou aqui, a tendência é só piorar. Então, é bem importante a gente ficar... Exato. É isso. Então, precisa desse senso crítico. E acho que justamente através da empresa onde a gente trabalha, a gente não vai atacar todos os dados do mundo, mas a gente já dá poder de ação sobre escopo pouco mais fechado e se assegurar que mesmo o que a gente estamos construindo através da nossa empresa seja positivo nesse sentimento. Ou, ao menos, não piorar o que já era... Já era ruim. Acho que do pior a gente já saiu, talvez? Será que tem esperança, né, de que as coisas vão melhorar? Olhar o copo meio cheio aqui, né? É isso mesmo. E a nível Brasil, né, a gente falando sobre essa questão desses contextos, esses vieses, né, até teve recentemente a notícia da Amazon AI, né, que surgiu como um marco, uma inteligência artificial brasileira e aquela coisa, depois, 15 dias depois, descobriram que não foi uma inteligência, né, não é um modelo brasileiro, ele é retroalimentado lá fora. Da gente também aqui a nível Brasil, muitas vezes que a gente acaba deixando de discutir, que a gente também recebe muita coisa lá de fora. Não que isso seja negativo, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, né? Mas os nossos contextos sociais que temos aqui no Brasil,
né? Que não sempre deixa por último, né? Então, um dos motivos que se tem algumas empresas que querem trabalhar em alguns modelos brasileiros, até mesmo para a gente poder entender, é nessa capilaridade, muitas vezes, no questão nesse viés ou nessa questão crítica, muitas das vezes, né? A gente sabe que a política lá de fora não é a mesma política do Brasil. Direita e esquerda lá é de uma forma, aqui é de uma outra forma, né? E entendendo também que muitas das coisas que acontecem lá, a gente acaba deixando de discutir aqui nesse senso mais crítico também, né? Acho que também, até trazendo o ponto de novo da diversidade, muitas vezes essa discussão é muito mais avançada aqui por conta da própria diversidade da sociedade do que propriamente fora do Brasil. Então, às vezes, a gente consegue exportar para eles avanços que eles ainda não conseguiram chegar. E tem uma outra coisa também, né? Nós brasileiros somos muito criativos, né? Exato. E eu até costumo... E tem uma coisa que a gente discute agora também, que é essa questão de que, pelo fato de a gente também não ter uma regulamentação ainda, né, tá ali em passos lentos, né, acontecendo várias e várias sessões ali, mas que a gente também acaba apostando muito mais, considerado a outros países que já têm uma regulamentação, uma política, que está caminhando para, né, então a gente acaba apostando e testando muito mais coisas, né, que ao mesmo tempo é positivo, mas ao mesmo tempo também pode fugir de um senso, né, crítico do que pode acontecer ali quando você tem a manipulação da tecnologia, né. Acho que, mas, por exemplo, sabe essa lei de privacidade dos dados pessoal que começou lá na Europa? Acho que o Brasil é o único país fora da Europa que aplicou. Então, acho que justamente o Brasil tem essa sensibilidade de... Acho que é o melhor do mundo, justamente essa criatividade, quer testar muitas novas coisas, muito legal, mas, ao mesmo tempo, acho que justamente você já tem uma sensibilidade mais forte sobre o que é privacidade, o que é diversidade e como tentar actuar cada vez mais nesse sentimento. Acho que tem um esforço bem legal aqui, que percebi pessoas que, como vocês perceberam, como eu sou tech e não sou brasileira, achei muito positivo. Eu mesmo aprendi muito aqui, tá, sobre esse assunto. A gente aceita, né? Obrigada. Pessoal, a gente já está caminhando ali para os últimos momentos, mas antes da gente chegar no nosso quadro Indique um Livro, já deixando aqui um ponto de interrogação para qual livro que a Nath e a Monique vão indicar, vocês são, como a gente falou ali no início, 3 exemplos de pessoas, de mulheres que conseguiram ter muito destaque na carreira, na área de dados, e muito provavelmente pessoas estão escutando esse podcast agora e se espelhando na trajetória de vocês até conseguir chegar onde vocês chegaram e onde vocês ainda vão chegar muito mais longe, com certeza. Eu queria que a gente desse uma passada por cada uma de vocês, para vocês falarem um pouco sobre a experiência que vocês tiveram, o que vocês gostariam de ter ouvido lá atrás, quando vocês começaram a jornada, no ponto de vista de aprendizados que vocês tiveram até chegar até aqui, que vocês acham que vale a pena passar ali para quem está ouvindo agora e que está se espelhando em vocês? Eu posso começar? Pode. Uma coisa que eu gostaria de ter ouvido e que eu ultimamente venho falando muito é que o potencial, ele é uma linha que te divide do seu momento atual para o próximo nível que você quer alcançar. E a gente se perde muitas vezes nesse potencial, a gente ouve das pessoas que a gente tem um potencial de realizar, que a gente tem um potencial de fazer acontecer, e às vezes a gente tem uma sensação, principalmente na nossa jornada, nós sendo mulheres ou independente daquilo que a gente acredita que nós somos, de que esse potencial muitas das vezes nos prende e a gente não consegue evoluir, né? E a gente fica acreditando. Então, o que eu gostaria de ouvir é que existe essa linha que divide a gente para esse próximo nível e que, sabendo disso, escolha as pessoas que chegaram lá, se apoie nessas pessoas que vão fazer com que esse caminho para o próximo nível que você quer alcançar seja um caminho que vai ter ali uma dor, que vai ter um processo, só que quando você tem quem guie, quem já chegou lá, fica muito mais fácil, né? Então, fica até mais gostosinho, assim, de trabalhar, né? Muitas das vezes. Então, a gente tem que caminhar dentro dessa frente acreditando que a gente pode chegar em qualquer lugar, né? Em qualquer frente. E
não é porque existem alguns dados dentro da área de dados que nos classificam como ainda menos de 1/4, olhando ali, comparando entre homens e mulheres, que, na verdade, você pode chegar onde você quiser, a partir do momento que você acredita que aquele lugar é seu, independente do que possa existir em contexto de sociedade. Então, teoricamente, seria isso, tá? Bacana. Bom, eu vou falar um pouco sobre um assunto constantemente tratado na minha terapia, que é abraçar mais o erro, abraçar mais a falha. E eu só entendi mais esse contexto quando eu vim para o mundo de dados, porque é uma regra de ouro, né? A gente precisa abraçar a falha, a gente precisa entender que ela vai acontecer, né? E eu tive, por muitos anos, assim, essa resistência, esse medo do erro, essa, né, percepção de que, como mulher, eu preciso ser ainda mais... perfeita, eu queria outro nome assim. Então, tudo bem, não precisa ser perfeita. A gente precisa abraçar o erro, saber aprender com ele, né? Mas entender que todo mundo vai errar. Todo mundo erra. Não tem ninguém que viveu essa vida do começo ao fim sem ter cometido um erro. Então, leve de forma mais tranquila, sabe? É mais leveza com os erros. Eles vão acontecer e eles estão aqui para ensinar. Então, vamos abraçá-los como um amigo que veio te dar um conselho, né? Um aprendizado. Então, queria ter tido uma caminhada talvez um pouco mais leve nesse sentido de medo de errar, ter segurança para falar as coisas assim, né? Eu acho que um conceito famoso também para mulheres, né? O síndrome do impostor, né? Acho que isso aqui dá pauta para um outro episódio de podcast. Síndrome do impostor. Acabamos de ter um papo sobre isso. Muito legal isso. Acho que para mim seria talvez algo muito mais pessoal, a questão de saber jogar entre a vida profissional e pessoal. Eu sou mãe agora, faz 4 anos que sou mãe. E acho que o que queria ouvir é talvez não me estressar sobre esse assunto justamente de virar mãe, que isso vai impactar a qualidade do meu trabalho ou potencial de evolução no meu trabalho. Acho que durante muito tempo teve medo de passar essa etapa, e acho que não tem que ter. Acho que de qualquer maneira a gente vai conseguir. Somos pessoas incríveis, a gente sempre acha um jeito de virar a situação, de ficar que isso fica positiva. E então acho que não tem que pensar que isso vai atrapalhar, tá? Acho que vai ser difícil, claramente, não vou falar que é fácil, vai ser difícil, mas acho que tem uma jornada positiva dentro disso, e acho que vale a pena justamente tentar essa jornada. Se você quer, não tem que fazer, mas se vocês querem, fiquem tranquila que vai dar tudo certo. Muito bom. Recuperando o fôlego aqui depois das dicas, achei muito legal. Você falou do potencial e de como exercer e cumprir esse potencial com ações e evolução. Você falou sobre o medo de errar e não precisar ter medo de errar, porque o erro é consequência. E a parte bem específica da parte do assunto que a gente está tratando hoje aqui, de não ter medo também da maternidade ou do impacto que isso vai ter na vida e seguir com os sonhos da maneira com que a pessoa gostaria de, sem precisar fazer, mas se quiser. Muito bom, pessoal. A gente está chegando agora no quadro Indique um Livro. Quem já conhece o podcast, quem não conhece ainda vai conhecer agora. Todo convidado que vem aqui, a gente pede para indicar um livro que não tem necessariamente a ver com o tema. Pode ser qualquer livro, qualquer assunto, que o único critério é que tenha sido de alguma maneira importante na vida de cada uma de vocês aqui. Hoje, especialmente, como são 2 convidadas, teremos 2 livros a serem sorteados. E aí, ressaltando, curta e compartilhe esse post do LinkedIn desse episódio, que você vai concorrer aos livros que a Nath e a Monique vão indicar agora. Vou deixar pra Nath primeiro, porque eu tô curiosa já pra saber qual que é o dela, né? Olha, então, eu posso falar 2?
mais livros pra galera Nath, consumir. Esse podcast é seu, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. O primeiro... acho que ele tem um pouco mais de um contexto corporativo e tal, mas me trouxe muitos insights também para minha vida pessoal, e justamente com o que eu acabei de falar, que é um livro que chama Uma Organização Sem Medo. Né? Ele é da Amy Edmondson, que é a guru de segurança psicológica, que também é um assunto que está sendo muito discutido para a gente falar de inovação e de, né, como que a gente consegue ter locais em que as pessoas consigam se posicionar e ter uma voz ativa, né? E foi uma experiência muito doida, assim, ler esse livro, porque eu me enxerguei em muitos dos exemplos ali colocados. E refleti muito sobre a minha posição de gestão, como é importante eu conseguir habilitar o meu grupo, o ambiente em que a gente trabalha, para que ele seja um ambiente seguro, em que as pessoas consigam levantar a mão. Nem que seja para apontar alguma possível falha, um possível risco ou uma oportunidade, e isso só acontece quando as pessoas se sentem ouvidas, pertencentes, né, seguras. Então, recomendo demais esse livro. De uma mulher e agora de uma outra mulher, já que, né, o tema é mulheres. É um livro que é incrível, assim, eu recomendo sempre para muitas pessoas, chama Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um livro bem pequeno, é um conjunto de crônicas, né, elas são bem rápidas de ler, então, algumas páginas, 2, 3 páginas, e você já mata um conto. E é um livro que, por mais que seja pequeno, ele é tão intenso, muito profundo em termos de se colocar no lugar do outro, em termos de empatia, sobre diversidade racial, como que a gente enxerga essa diversidade no nosso dia a dia. Então, recomendo demais, e sorte de quem receber esse livro vai aprender muito também, espero. Tem que indicar 2? Eu vou indicar 2, então, tá bom? Boa. Mais livros pra então, tá bom. Data Circle, né, divulgar, sortear. Mas esse vai estar fácil. Um deles vai estar muito fácil, né? Esse que eu acabei citando, que é do Gabriel, que se chama Fronteiras Inteligentes. Ele foi um livro que, para mim, eu acho que, lendo ele também, é o marco hoje no que a gente tange sobre a questão relacionada à inteligência artificial e à possibilidade criativa. Né? Porque nós da área de dados temos essa questão de que somos autodidatos, temos que ser autodidatos, e eu sou da bandeira que não existe isso. A todo momento a gente está aprendendo, né? Não somos o guru, né? Agora eu vou ter uma visão do que eu preciso aprender. A gente precisa desse contato de pessoas. E o Fronteiras Inteligentes é um livro, inclusive ele não está à venda, mas vou deixar o link. Tenho também a cópia física, posso entregar aqui para vocês, para poder sortear. E porque o intuito do Gabriel, quando ele fez o livro, é que essa questão relacionada à inteligência artificial para as pessoas e toda a construção, ter toda uma história, pudesse democratizar mesmo na mão de mais pessoas. Então, esse é um dos livros, que é Fronteiras Inteligentes. E um outro livro, ele é um livro um pouco difícil de ler, mas eu acredito que toda mulher deveria ler ele em determinado momento. E eu acho que se você ler ele hoje, se você demorar 2, 3 anos, você ler, vai ter uma percepção diferente. É um livro difícil de ler, que é Mulheres Correm com Lobos. Ele é um livro maravilhoso, principalmente a gente fala sobre essa questão dessa camada feminina, né, que a gente, dentro da área de tecnologia, acho que não só na área de tecnologia, mas no ambiente a qual a gente muitas vezes está inserido, para que a gente possa literalmente resgatar essa força que muitas vezes nos faltam, né? E a gente também vive num contexto de sociedade em que às vezes nem os nossos pais ou da onde a gente veio, a nossa base, tem essa consciência muitas vezes da gente poder trocar, muitas das vezes. Então, esses são os 2 livros que eu indico aí para vocês. Episódio repleto de livros pra gente sortear. Leituras para toda a semana, perfeito. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pelo papo. Acho que foi uma conversa bem rica, bem profunda, bem completa. Foi um prazer ter vocês aqui no podcast. Passou rápido. Passou muito rápido. Dava pra gente continuar 2 dias aqui falando sobre esse assunto e vários outros. Mas é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Imagina, eu agradeço. E é isso aí. Segunda-feira tem mais. Muito obrigado. Até mais. Obrigada.